Pessoal, vou fazer um filme rapidinho aqui de um carro que eu estou usando essa semana. Já rodei aí cerca de 600 km com ele, vou rodar mais uns 400 pelo menos, totalizando 1000. Estou falando de um Hyundai Creta na versão Action, motorização 1.6, câmbio automático, ano 2025. Comentar um pouquinho desse carro, das minhas impressões com ele, porque eu tive a oportunidade de usar ele na cidade, na estrada, né? Mas sobretudo na estrada, mas usei ele em estradas de pista simples, pista dupla, né? Asfalto bom, asfalto ruim, então em situações bem diversas aqui. Com relação a esse modelo aqui, todo mundo sabe que acho que em 2021, né, a Hyundai lançou, entre aspas, a segunda geração do Hyundai Creta no Brasil. Esse Creta de segunda geração, ele é uma profunda reestilização, na verdade, né? Até onde eu me recordo, não houve uma mudança de plataforma, né, significativa, algo que pudesse ser considerado como uma segunda geração do carro, né? Mas de fato uma profunda reestilização. Na minha opinião, deixou o visual dele bem polêmico, aí, bem ame ou odeie, né? Eu particularmente estranhei muito no início, agora me acostumei um pouco. Mas todo mundo concorda que provavelmente o visual do antigo era mais coeso, era menos, poderia gerar menos rejeição, digamos assim, né? Bom, o que a Hyundai fez quando ela lançou essa segunda geração, então, do Creta? Ela manteve como versão de entrada um modelo da geração antiga, né? Ou seja, com o visual todo do antigo, né? Como vocês podem observar aqui, e com a motorização 1.6 que equipava as versões de entrada da Creta, né? 1.6, câmbio automático, um pacote único, buscando fazer uma entrega, então, de um SUV mais acessível, né? Que as pessoas considerassem como opção em relação, por exemplo, ao Creta de segunda geração e o seu preço, que, assim como os concorrentes, né, foi se elevando ao longo dos últimos anos, né? Bom, fato é que esse carro é 2025 já, né? E a gente continua, então, tendo esse carro dentro do mercado. O que eu achei do conjunto mecânico dele, do comportamento mecânico, do comportamento dinâmico dele, comentar um pouquinho, né? Um motor 1.6, aspirado, câmbio automático de 6 marchas, motorização que já tinha, então, na primeira geração, motorização igual ao que a gente tinha no HB20 de primeira geração também, né? Isso após 2016, né? Porque antes de 2016, até o facelift da primeira geração, a gente tinha um câmbio 4 marchas lá, igual ao i30 que eu tinha, por exemplo. Com relação à motorização, então, 1.6 de 130 cavalos no álcool, 16,5 kgfm de torque. Então, um dado de potência interessante. 0 a 100 na casa dos 12 segundos altos, né? Na minha opinião, ele anda como qualquer hatch médio 1.6, ou melhor que qualquer hatch médio 1.6 que a gente tinha no mercado há 10 anos atrás, né? Então, se a gente considerar lá em 2014, você tinha Focus 1.6, depois a gente teve o famigerado Golf MK7, né? Com motorização 1.6, ele anda igual ou melhor que esses carros, tá? O desempenho é super honesto, não sinto que falta muita potência. Claro que você tem que considerar, sobretudo com o carro carregado, né, que se você for fazer uma ultrapassagem, você precisa calcular bem. O carro não é exatamente rápido, né, como um carro que faz 0 a 100 na casa dos 9 ou 10 segundos, né? Então você tem um tempo ali para ele responder. Mas é um carro que tem uma resposta de kickdown rápida, né? Então vocês veem que eu dei um kickdown aqui. Rapidamente a gente chega
acima da velocidade da via, então, nos 140 km por hora, por exemplo. Então, é um carro que entrega um desempenho, ao meu ver, satisfatório. Talvez ande até menos que o HB20 1.0, HB20S 1.0, que eu tive a oportunidade também de usar por uma semana, de fazer aí cerca de 1.000 km, mas é um carro com um desempenho super satisfatório aí. Bom, com relação ao comportamento do câmbio, isso era uma curiosidade muito grande minha, porque eu tive um i30 4 marchas, o próprio HB20 1.6 lá no seu lançamento até 2015 teve esse câmbio 4 marchas, e eu achava ele bastante aquém da motorização, né? Bastante inadequado se a gente considerar o ano do carro, e muito pior que o câmbio de 4 marchas do Corolla, por exemplo, né? Que eu já tive a oportunidade de dirigir. Com relação a esse aqui, eu achei ele bem suave, tá? Achei que o funcionamento dele é bem bacana, ele não dá trancos, o kickdown funciona super bem. Não encontrei nenhum problema em relação a isso. O que eu acho só é que ele tem um lag de acelerador, mas isso não está relacionado ao câmbio especificamente. Ele tem um lag de acelerador quando você parte do zero, né? Ele tem um lag de acelerador muito grande. O creeping do câmbio não é ruim, é bom, né? Ele é bem modulado, você consegue manobrar com bastante facilidade, ao contrário dos Hondas, por exemplo. Você tira o pé do freio com o câmbio em D e ele dispara, né? Você tem que modular bastante o freio até se acostumar, é meio complicado. Esse carro aqui não, tá? Mas realmente eles têm esse lag de resposta. Agora no kickdown eu não senti isso. Então você pisa e rapidamente ele baixa a marcha, faz as trocas sem trancos. Então realmente não achei nenhum problema nesse sentido. Ao meu ver, mas isso está mais ligado à potência e à configuração da motorização. Ao meu ver, só a rotação ela é um pouquinho maior do que deveria em sexta marcha na estrada, né? Então se você colocar lá 120 por hora, você está praticamente 3.000 giros. Isso não contribui para o consumo desse carro, né? Se a gente for olhar os dados de ficha, né? O consumo desse carro não é muito bom, tá? Se a gente considerar os carros com motorização turbo mais novos, né? Então isso realmente é um ponto de atenção. Agora, nessa configuração, a gente precisa tirar o chapéu, né? Dar os méritos para a Hyundai, porque o que esse carro é confortável não é brincadeira, tá? Não dá nenhuma saudade de usar o meu i30 quando eu comparo ele com esse carro. Esse carro é infinitamente mais confortável, e um pouco da explicação disso está no conjunto de roda e pneu. Ele, nessa versão aqui, Action 1.6, ele tem uma roda aro 16 numa medida de pneu 205 perfil 65, né? Ou seja, ele é super alto, tá? Então, na minha opinião, para quem quer usar esse carro em estrada ruim, né? Com buraco, com todo tipo de piso, esse carro é uma excelente opção nesse sentido, né? Porque ele tem realmente esse perfil de pneu super alto e que vai te dar uma segurança aí de usar o carro sem tanto medo, como você eventualmente teria usando um carro com conjunto de roda aro 17, pneu perfil 45, por exemplo, né? Então esse carro vai te dar uma segurança. Provavelmente vai passar bem nos buracos, né? Não vai te deixar na mão nesse sentido, e realmente o conforto é bem significativo, assim, gostei bastante. E ao mesmo tempo que ele é confortável e ele é alto, né? Ele tem esse centro de gravidade maior. Confesso para vocês que eu estranhei no início, não tô acostumado a usar SUV, né? Os carros que eu uso são carros baixos, e estranhei um pouco a posição mais elevada. Apesar de você conseguir regular a altura do banco, você fica numa posição mais elevada. Eu estou usando, por exemplo, na posição mais baixa possível, mas mesmo assim você fica na posição elevada.
O centro de gravidade do carro de fato é mais alto, mas mesmo assim ele é super estável, tá? Ele não assusta em curvas, super equilibrado o comportamento dele, gostei bastante nesse sentido, tá? Então, conjunto de suspensão, estabilidade, acho que é super seguro para a estrada. E esse carro, ele tem um trunfo em relação aos outros SUVs compactos que existem dentro do mercado, é que a plataforma dele é derivada de um carro médio, né? Então ele usa a mesma plataforma do Hyundai i30 de segunda geração ou do Elantra, por exemplo. Então, vamos pegar lá a Tracker, por exemplo, né, que é um SUV super bem vendido dentro do nosso mercado. Ela é derivada da plataforma do Onix, que é uma plataforma para carros pequenos, né, para mercados emergentes. Apesar do Creta ser um carro desenvolvido para mercados emergentes, a gente não tem, por exemplo, ele sendo comercializado na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, mas ele tem essa plataforma aí de carros médios da Hyundai, o que, ao meu ver, corrobora para esse comportamento dinâmico super bacana dele, e o fato dele ser muito equilibrado, muito confortável, né? Muito estável, tem um isolamento acústico super bacana, né? Então isso eu gostei bastante. Com relação a essa versão aqui em específica, né, a Action 1.6, cara, o que eu acho bizarro, né, é que, vamos lá, a gente tá num carro 2025 e eu tenho um rádio simples, né? Eu não tenho uma multimídia, obviamente, por não ter multimídia não tem pareamento, né, de smartphone. Então, cara, você tem que usar o Waze no celular, ficar olhando o celular, sabe? É muito bizarro isso para um carro 2025, né? Então, apesar dele ter os controles de som no volante, apesar dele ter o cruise control, essa falta, né, de uma multimídia aí, de um equipamento que entregue conectividade, realmente é surpreendente num carro 2025 e nessa faixa de preço, né? E ele também não tem coisas básicas, né? Como, por exemplo, um sensor de estacionamento traseiro. E como não tem multimídia, não tem câmera. Então, você tá num carro de 120 mil reais, 2025, que você não tem uma multimídia e você não tem um sensor nem uma câmera de ré. Então, realmente é uma volta ao tempo, né? O meu i30 2011, que é um carro de hoje, 13, 14 anos, ele tinha esses equipamentos, né? Tinha pelo menos o sensor de estacionamento de fábrica, né? Claro, era um opcional na época, mas a gente está falando de 14 anos atrás, né? Então eu imagino que todos os carros deveriam vir pelo menos com esse sensor de estacionamento traseiro, pelo menos, ou com uma multimídia, então, que entregasse uma câmera de ré. São facilidades que, para carros atuais, sobretudo esses carros grandes, né, facilitam o uso no dia a dia, né? Que é a proposta dele, é a proposta de ser um carro urbano, um carro familiar, né? Gostei muito de usar esse carro na estrada, apesar de ele ter essa proposta urbana. Eu acho que ele vai muito bem na estrada. Mais uma vez, eu acho que o perfil do pneu corrobora para o uso dele em estrada, deixa ele super confortável, super confiável de usar em estradas de piso ruim, com buraco, né? Então, um carro que eu recomendo fortemente para esse tipo de uso. E voltando à questão dos equipamentos, falta, por exemplo, os vidros com um toque, né? Ele tem o autodown só, ele tem só o autodown, né? E só no vidro do motorista, né? Ou seja, você tem que ficar segurando ali o vidro elétrico para ele subir. Então achei algumas faltas de equipamentos meio bizarras aí. Agora, tendo em vista o mercado, ele custa 120 mil reais num momento em que os hatches compactos, medianamente equipados, não estou nem falando de hatches compactos topo de linha, já custam próximo disso, né? Então ele custa, por exemplo, menos que um HB20 topo de linha, pelo menos que o HB20 sedã topo de linha, que seria um carro também com uma proposta mais familiar. Então ele tem um preço mais acessível. Ali a gente tem um Creta de segunda geração, né, entre aspas, o profundo facelift que a gente teve, né?
E esse Creta, esse Creta de segunda geração, com o facelift, ele parte de 140 mil reais. Esse carro aqui tá na faixa dos 119, 120 mil reais, né? Então um carro que tem um custo de aquisição um pouco menor. Acho que é vantajoso. Talvez se não tivessem essas faltas de equipamentos, eu consideraria o carro vantajoso, tá? Tendo em vista esse cenário de preço, eu compraria outros carros, provavelmente. Mas, de fato, o carro é bom, tá? Gostei bastante. Eu acho que para uso diário, né? Para uma família e tal, quem não liga muito para carro, vai gostar de ter esse carro. Ou mesmo quem gosta também vai se agradar com a utilização dele no dia a dia, tá? Pelas virtudes que ele entrega. Bom, é isso. Acho que comentei os aspectos mais relevantes em relação ao carro. Realmente um vídeo de impressões mais rápidas. Se vocês tiverem algum comentário adicional, deixem aí. Vamos trocar ideia, vamos conversar a respeito do carro. E peço que vocês se inscrevam caso não sejam inscritos no canal, acompanhem o conteúdo, sejam membros do canal, né, que os membros têm a exclusividade de ter os vídeos então de maneira antecipada, além dos vídeos e do conteúdo exclusivo de bastidores, né? Então caso vocês queiram, sejam membros do canal. E é isso, pessoal, um abraço, até a próxima.